Essas chamadas cidades inteligentes, né, são aquelas que buscam, né, criar ambientes sustentáveis, né, eficientes, conectados, né, trazendo a melhoria, né, para o bem-estar social, né, dos nossos cidadãos. Né, e isso se faz quando a gente consegue congregar aí os recursos tecnológicos, os recursos arquitetônicos para esse bem comum. Né. Tem um dado, né, que segundo pesquisa da ONU, em 2050, né, aproximadamente 70% da população mundial vai estar vivendo nos centros urbanos. Né. Isso traz um grande desafio. Né. Esse desafio, né, se dá principalmente com relação ao transporte, né, e a gente tem que cada vez mais buscar soluções que facilitem a vida, né, do nosso cidadão, de nós mesmos. Né. Você deve infraestrutura urbana, infraestrutura social e infraestrutura tecnológica. Né? Então, considerando essas diversas áreas que podem estar contribuindo para que essas cidades se tornem cidades inteligentes, que envolvem transportes, né? A gente elegeu alguns temas, né? Segurança, saúde, educação, turismo, esporte, né? Envolvendo conectividade, envolvendo tudo que está relacionado para melhorar esses serviços, né? De forma que as nossas cidades se tornem melhores. A gente está trabalhando nesse workshop, né? Que vai ter a seguinte metodologia. Agora a gente vai dar início à mesa de abertura, em seguida uma mesa redonda em que a gente tem representantes, né, dos dois municípios de Niterói e do Rio de Janeiro, né, representantes da FAPERJ, né, e da universidade, para fazer a motivação inicial para a discussão. Né. Ele é um workshop, né, logo em seguida nós vamos ter, né, a reunião desses grupos temáticos com a proposta de trazer propostas de fato de projetos, né, que possam ser efetivados e consolidados, né, para atender às demandas desses dois municípios. Né. Quer dizer, é óbvio que a gente não está restrito aos dois municípios, é porque esses são os dois municípios mais próximos, que a gente tem parcerias mais fortes aqui, né, mas assim, considerando que a universidade é uma universidade bem espalhada no estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter uma perspectiva também de expandir para outros municípios, né, do estado, por exemplo. Né. Na verdade, quando eu transferi o laboratório aqui da economia para Piraí, nós já visualizamos naquele momento uma possibilidade de um processo de inovação, assim, e tinha tanto uma perspectiva na área social, que aí tinha sido impactado pela privatização da Light e a reestruturação tecnológica da Schweiss Moldwich, uma fábrica de papel, e que tinham, então, sido demitidos 1.600 pessoas num município de 23 mil pessoas. Então, tinha um impacto imenso, poderia ter se transformado em posição de pobreza. Teve um projeto inicial de desenvolvimento econômico local que nós recuperamos tantas ocupações quanto aquelas que haviam sido perdidas, mas já naquele momento a gente visualizava que tinha que pensar uma perspectiva de longo prazo, assim, sair um pouco da visão do capitalismo industrial, entrar na sociedade do conhecimento, assim, e nessa perspectiva garantir o direito à informação, estava falando de direito, né, naquele momento, garantir o direito à informação, ao conhecimento e à comunicação. Então, basicamente, a gente começa a discussão com essa perspectiva e começamos isso em 96, então isso é um reconhecimento público, quebra um pouco o paradigma de inovação e a gestão de inovação e conhecimento. Tem um discurso recorrente que diz conhecimento na universidade, inovação está na empresa. Na verdade, a inovação está na ideia, no conhecimento, na capacidade de transformar essa ideia numa política pública concreta, e foi basicamente o que a gente fez. Naquela época, por exemplo, nenhuma das grandes empresas hoje que trabalham em cidades digitais, como a Cisco, a Intel, a Siemens, a GE, todas elas hoje
colocam na sua pauta de investimento cidades digitais, não falavam cidades digitais. Então, esse caminho a gente trabalhou, e já naquela época, na verdade, a gente pensava um caminho muito além de cidade digital, porque nós trabalhamos não só em termos de infraestrutura pública, então não tem como pensar uma cidade digital, uma cidade inteligente, sem uma rede de conectividade que garanta um acesso à informação de qualidade. Então a rede tem que ser de qualidade, tem que ter uma perspectiva de gestão de rede. A gente afirmava também assim, não existe rede sem gestão, então trabalhamos todo um caminho de gestão de rede e também todos os conteúdos que passam por essa rede. Como diz Gilberto Gil, passa boi, passa boiada, passa tudo. Quer dizer, o que você tiver de possibilidade de conteúdo. Então, por exemplo, para ter uma ideia, assim, no projeto Piraí, a partir da rede, que cobria 520 km², né? Na cidade, nós começamos. Então, a gente fez um planejamento estratégico que tinha um ponto .gov, ponto .edu, ponto saúde, ponto local. O ponto .gov tinha telefonia IP, quer dizer, pegando a experiência da UF, assim, telefonia IP que é extremamente interessante num município onde você tem escolas descentralizadas em áreas rurais que o telefone não chegava, assim, e aí que você chega com telefonia IP e consegue fazer um processo de integração. Sistema de gestão inteligente em termos de protocolo eletrônico na prefeitura e manutenção de uma prefeitura numa cidade. E essas cidades anteriores na área rural são exatamente isso, são arquipélagos que você tem núcleos urbanos e que você tem um gasto grande de transporte, em termos de manutenção. Quebramos isso através de uma manutenção online. Saúde, telemedicina, telesaúde. Além de telesaúde e telemedicina, por cidades extremamente interessantes, como usando os laboratórios digitais do projeto da UF com a prefeitura, a gente usou tratamentos psiquiátricos usando laboratórios digitais para esquizofrênicos. Isso também foi uma inovação e chegou a ganhar alguns prêmios internacionais. Isso na área de saúde. Na área de educação, um computador por aluno. Um computador por aluno muda todo o padrão de estruturação de uma Secretaria de Educação. Porque, primeiro, não basta dar só o computador. Então, é a primeira questão. Tem que ter toda uma lição pedagógica de como vai ser utilizado a questão. Então, toda uma capacitação de alunos, de professores e de gestores. Pensar o que é um conteúdo interativo, inovador dentro da sala de aula. Não basta só botar um vídeo e dizer que isso é inovação. Tem que trabalhar integrado conteúdo com todas as multimídias. Então, isso era realizado através de oficinas entre professores, alunos e gestores para construir planos de aulas interativos. Toda a Secretaria de Educação ela é reestruturada então, em função desse projeto. Então, você tem um núcleo de facilitadores para formação pedagógica utilizando multimídia. Cada escola tem que ter um servidor e começa a se trabalhar em nuvens. Eu tenho conteúdo em nuvens que são acessados de cada escola. Então, é isso na área de ensino. Na área de cultura, os pontos de cultura digital, se gravam todo um processo de produção de multimídia, utilização de multimídia. Então, esse caminho, de alguma forma, ele se inicia no projeto Piraí e a gente traz para a cidade do Rio de Janeiro já pensando um pouco além desse caminho. Primeiro porque a visão de cidade digital ela ficou muito vulgarizada. Quer dizer, as empresas vulgarizaram muito a visão de cidade digital. Você tinha não vou citar o nome também aqui, mas você tinha um prefeito que ia fazer a festa do pinhão. Aí botava um hotspot na praça, assim, o pinhão digital, foi criado o pinhão digital. Aí tem outro. Então, aí botava lá o pinhão digital, não tinha gerência, era um rádio só na praça. Assim. A empresa que fez era de São Paulo, assim, o vigia lá desligava a luz
desligava o rádio, o cara tinha que vir de São Paulo para ligar o rádio de novo. Então, isso não tem sustentabilidade nenhuma. Então, nós começamos a afirmar assim, primeiro, então, a cidade digital está mais no plano de infraestrutura. Agora, essa infraestrutura tem que ter engenharia de telecomunicações, tem que ter gerência, tem que ter manutenção, tem que ser profissional. Então, isso acaba assim, um pouco, se a gente pensar hoje em termos de cidades digitais no país, tem pouquíssimos que têm essa qualidade de manutenção, gestão, engenharia de telecomunicações. Não é só sair botando rádio e achar que isso vira uma cidade digital. Então, num primeiro nível, a gente está trabalhando então, a cidade digital como infraestrutura. Né? Mas num segundo, na visão já de cidades inteligentes. Aí estamos trabalhando em 3 planos que de alguma forma a gente vem pensando. O primeiro é o plano de sistemas de sistemas inteligentes. Então, no caso do Rio de Janeiro, o Centro de Controle e Gestão é uma das ações de um sistema inteligente de gestão. Você tem um conjunto, nós tínhamos quase mais de 20 serviços de ouvidoria em telefones públicos. Quer ligar para a Colurb, liga para um. Quer ligar para o transporte, liga para outro. Quer ligar para a saúde, liga para outro. Isso está integrado hoje num sistema de layers, né, em que eu tenho quase todos os serviços georreferenciados, né, o que permite uma gestão de um único, que é um 746, um único serviço, que é um 746, e a partir desse sistema de gestão eu tenho como agilizar os serviços da cidade. Então, se eu sei que tem um carro estacionado na Presidente Vargas e tem um guincho da Colurb, da limpeza urbana, parado, posso saber qual é o carro mais próximo. Isso pode ser feito, hoje em dia ainda é feito através de telefonia, mas isso pode ser feito automaticamente com sistemas inteligentes. Então eu tenho um caminho de sistemas inteligentes, tem um caminho de processos inteligentes também, que de alguma forma podem ser utilizados, que é todo o sistema de planejamento e controle que tem sido utilizado hoje com metas, resultados, e que a Prefeitura tem trabalhado. Mas para além dos sistemas, então estamos falando de cidades inteligentes, estamos falando de cidades utilizando sensores, cidades com a mobilidade, cidades com interatividade, mas para além desse caminho tem a questão da comunidade inteligente. Não basta só ter a infraestrutura, não basta só ter os sistemas, nós temos que trabalhar um processo de garantia, como o nosso secretário Moleque falou, garantir cidadania e uma cidadania digital, uma cidadania também em termos de comunidade inteligente. Então esse é o caminho que a Prefeitura tem trabalhado. Na Secretaria de Planejamento de Ciência e Tecnologia, nós fizemos um planejamento de longo prazo, pensando no que, e aí eu já vou começar a dialogar aqui com vocês. Aí tinha uma proposta vou fazer com o Bank, mas faço luz aqui também, eu acho que a Niterói é uma cidade incrível de integração prefeitura e universidade, né? Permite pensar que essa integração transformaria Niterói num território inteligente, território da inteligência, né? A partir dessa integração. Então esse caminho, e de alguma forma a gente tem trabalhado também nessa perspectiva de caminhar de cidades inteligentes, mas num cenário de longo prazo, onde nós precisamos o que é inovação, não o que existe agora, mas o que é inovação daqui em 2030, o que podemos pensar em termos de inovação. O caminho da cidade é um caminho de cidade sensível, é um caminho de cidade integrada, ágil, sustentável, e a partir daí começamos a pensar o que seria inovação dentro desses sistemas. Por exemplo, primeiro, então, dentro dessa visão de um legado de cidades inteligentes no Rio de Janeiro, trabalhamos 5 eixos estruturantes. O primeiro, no campo da conectividade. Então, o que significa hoje e o que a universidade pode nos ajudar em termos de desenvolvimento na área de conectividade? Eu tenho estruturas de rede, e essas estruturas de rede, elas podem, por elas, trabalhar sistemas inteligentes, assim, que utilizem aí uma inteligência de rede. Isso, um dos exemplos já tem até sido trabalhado em alguns países, são os sistemas que quanto mais você usa a rede, mais rápido ela é. Assim, você pode
trabalhar um sistema PIN. O segundo é a própria questão das nuvens e como é que a gente trabalha essa infraestrutura. No caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós construímos na Secretaria uma nuvem do conhecimento. E todas as parcerias que nós temos feito, nós temos incorporado na nuvem e ela é disponibilizada aí para a população. Então nós temos parceria com a Globo Cidadania, todo o material de vídeos da Globo Cidadania está dentro da nuvem. O material de vídeos educacionais, a gente tem uma parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil. Então a exposição de impressionismo, assim, o acervo digital da exposição de impressionismo, ela está dentro da nuvem e ela pode ser disponibilizada através da nuvem em qualquer interface gráfica que a gente determine em termos de programação. Dia Mundial das Mulheres, dia 8 de março. André, construímos através com a coordenação do André toda a história das mulheres de Chicago, e as grandes referências de personalidades aí femininas na história do Brasil. Estamos colocando dentro de cada nave essa história. Então, você fala em Campo Grande, eu falo em Bangu, falo em Padre Miguel. Então, esse caminho, o caminho da infraestrutura de rede é um dos caminhos. O outro está num sistema de informação, quer dizer, muda, quer dizer, dentro de uma perspectiva nossa, toda uma visão do sistema de informação. A cidade, primeiro, tem toda a gestão de dados abertos, dados públicos abertos, e a cidade, ela, na verdade, popula informações, ela brota informações da cidade. Então, a gente não pode só pensar um sistema de informação trabalhado com informações estáticas a partir de censos ou a partir de algumas, por exemplo, PNAD, e dentro da perspectiva também olhar a base de informação para que ela seja usada pelos aplicativos. O caminho do mundo é touch apps, é o beliscão da Apple, A gente não tem como fugir, pode ter vários outros Apple, várias outras empresas, mas o beliscão a gente vai... Tudo no mundo é touch apps. Então, esse caminho eu tenho que trabalhar uma base de dados que ela possa ser utilizada também por esse caminho e apostar nos desenvolvedores. Então, a partir daí, construímos um sistema de informação que, de alguma forma, acredito que até no primeiro termo do Brasil ainda não tem outro que tenha feito, que o Rio, quem quiser entrar, pode entrar na página, é riodataMiner.com.br. Ele pega, no primeiro momento, nós pegamos os dados do censo, são informações estáticas. Os dados do turismo, que são informações sobre hotéis, restaurantes, cinemas, e os dados do Centro de Controle de Gestão, que é esse Centro de Controle que eu falei que tem vários layers e tem informações sobre a cidade, mas informações em tempo real. E isso aqui é fundamental para os aplicativos. E a partir dessas informações em tempo real, disponibilizamos isso através de APIs. Então, são, na verdade, arquivos voltados para o desenvolvimento de aplicativos. Então, com essa base, esse caminho, eu acho que é o caminho do sistema de informação hoje, no tempo real da cidade, acompanhar. Então, esse é um deles. Quer dizer, com base neles, estabelecemos a possibilidade de desenvolvimento de desenvolvedores. Temos o Rio Ideias, que é Ideias de Aplicativos. Criamos o Rio X, que é a edição de desenvolvedores, criamos no ano passado. Esse ano vamos convocar de novo esses desenvolvedores para um concurso que cada um, o primeiro ganha 30 mil, com 20 mil. Ou seja, estamos fazendo um programa de apoio a startups em termos de desenvolvedores. Tem todo um caminho aqui de diálogo em cada uma dessas áreas. Temos um fundo de apoio à inovação, que também abre um caminho de diálogo com a universidade, e uma possibilidade muito grande de pensar, então, um caminho de inovação integrado com o que a universidade está desenvolvendo. Eu dei alguns exemplos, mas eu estou aberto aí para todas as sugestões da área de saúde, um aplicativo que articule usuários, um Twitter de usuários de saúde. Estamos trabalhando aqui com um projeto lá de transporte. Cláudio também tinha uma possibilidade de integrar o Rio Apps com um programa de apoio a desenvolvedores. O professor Luiz Manuel está trabalhando em termos do curso de Libras, que é dado em cada nave.
Eu não sei se ainda tem tempo para passar um videozinho da nave, tem? Então, de alguma forma, eu vou dar vou passar rapidamente um vídeo sobre a nave, porque ela é, de alguma forma, um caminho que a gente discutiu em termos de como combinar inovação, economia, ensino formal, ensino não formal e informal. Né? Eu tenho todo um sistema de monitoramento a partir da própria forma de cadastramento. Eu tenho um cadastramento online, as pessoas chegam ali, fazem seu cadastramento, fazem seu avatar, botam um cabelinho vermelho, um bigodinho, assim, e se inscreve em cursos, assim, e também em termos de atendimento. Então tem toda uma possibilidade, eu não só cadastro, como eu faço um sistema de monitoramento dentro da própria nave, utilizando, aí é o avatar, é o tipo de cadastro. Ela tem também uma possibilidade de integração com os serviços da prefeitura. Isso é uma maquete com realidade aumentada. Eu acompanho as obras todas que a prefeitura, é um processo de transformação urbana intenso no Rio de Janeiro. Estamos demolindo a perimetral, não é um processo simples, né? Estamos reestruturando toda a estrutura de transporte da cidade, mobilidade urbana. Então ela acompanha as naves, o Porto Maravilha, a Cidade Olímpica, ela vai acompanhando as obras mais importantes da cidade e um pouco indicando esses caminhos de reestruturação urbana. Esse é o processo CBN da manhã, está no YouTube. As pessoas gravam, é um caminho interativo. Os usuários da praça vão lá, gravam depoimentos, fotos, isso depois é disponibilizado e eles veem também, eles ficam se vendo nessa semente da manhã, então um caminho de interatividade. Isso é uma galeria, ela com sensores, a partir dela, e o que eu tenho na nuvem, por exemplo, essa aí é um acervo do Portinari, como era em Padre Miguel, e a Escola de São Padre Miguel tinha homenageado o Portinari. Nós inauguramos com o Portinari na galeria de imagem, mas ela pode colocar a história da comunidade, como temos colocado, a história da luta das mulheres, como está agora hoje em cada uma das naves, ou seja, uma galeria com pessoas. Aí um mapa da comunidade é uma espécie de SimCity interativo da cidade. As pessoas podem planejar, podem identificar o que fazer, como fazer, o que precisa melhorar na cidade, localizam. Isso vai com o 746, que é o serviço também de acompanhamentos aí da prefeitura integrado, como eu falei. Aqui é uma parede de conhecimento, aí eu já coloco mais aplicativos. Um aplicativo que a gente fez com consultores das universidades, por exemplo, a história dos grandes mestres. Eu pego desde os gregos até o Pierre Lévy, eu posso fazer uma história. E aí acompanhar quem influenciou quem. Então eu posso construir a influência em termos de produção de conhecimento, em termos de história. Isso está feito em grandes mestres, mas eu posso fazer na química. Como é que isso vai? Qual é a história da produção de conhecimento na química? Qual é a história de produção de conhecimento na matemática? Então isso daí é um caminho também aberto também, que a gente tem utilizado também em termos de realidade aumentada, quer dizer, um sistema que eu posso olhar os aparelhos por dentro. Então como é que eu posso ir olhando e visualizando os aparelhos por dentro? Aqui então, o que tiver na nuvem, eu faço desse espaço, não só um espaço de acesso, mas um espaço de trabalho. Quer dizer, se eu dou um curso de produção de vídeos, como a gente fez em Madureira, edição de vídeos sobre Madureira, né? As pessoas depois podem continuar a edição de vídeo dentro desse espaço. Então não é só um espaço de trabalho, é um espaço de acesso e todo o processo de produção de multimídia. Então há todo um caminho aberto de gestão de conteúdos, assim, que a gente está colocando e ao mesmo tempo integrado. Então eu quero falar aqui com o Roberto Estado, estou aproveitando aqui a oportunidade, que segunda-feira eu tenho uma reunião sobre a extração de uma nave do conhecimento aqui em Niterói. Muito obrigado e estou à disposição de vocês aqui. O Fabiano me pediu para fazer uma provocação. Depois de ouvir Franca, a melhor provocação era colocar em um animal assim, não inteligente, mas eu não vou fazer isso em homenagem aos animais. Esse primeiro slide, ele já apresenta duas novidades. Um é o novo logotipo da Prefeitura de Niterói e um outro é a fusão de uma Secretaria de Educação com a de Ciência e Tecnologia. Vocês poderiam falar, será que isso não é diminuir o poder de uma ou outra secretaria?
e a gente diz que não, por causa não só pela integração possível que pode fazer entre ciência, tecnologia e educação, mas também, próximo, por gentileza, por um dado concreto de realidade. Se vocês olharem, isso é a curva de utilização da prefeitura de gastos de receita e haver, de receita e despesa. O último governo, eu não quero estar aqui também falando mal de governo nenhum, é simplesmente mostrar um dado de realidade. Se vocês olharem a curva, o saldo é negativo. Ou seja, uma cidade não pode ser inteligente se ela gasta mais do que recebe. Então, e esse gasto não quero nem falar de coisa de má fé, utilização de dinheiro. Muitas vezes se gasta porque nem sabe gerenciar recursos, não sabe coisas que isso é fundamental. Então, isso aconteceu, ou seja, o novo governo entra numa situação complicada de déficit, de despesa, de dívida pública, e aí, com 59 órgãos, secretarias e tudo, com 3 mil cargos comissionados. Então, a primeira coisa pensada foi que o Rodrigo chama de choque de gestão, que eu gosto mais da palavra racionalização administrativa, que não tem essa ideia do choque, mas foi fazer uma fusão de algumas secretarias, não dar provimento a alguns cargos comissionados, diminuiu mais de 1.000 cargos para tentar sanar a dívida pública, e isso teve uma consequência drástica para Niterói. Ela entrou numa espécie de uma Serasa dos municípios, onde não poderia receber recurso público, e mais do que isso, se vocês não sabem, Niterói não fez nenhum projeto de recurso do parque, desse dinheiro que já está quase ou menos direcionado. Ou seja, nós passamos 4 anos onde poderia falar assim, assumimos um governo terra arrasada, ou seja, tem que reconstruir quase tudo. Com o desafio colocado de pensar a cidade inteligente, outras adjetivações de cidade surgiram no tempo. Então é colocado a cidade saudável, cidade sustentável, cidade digital, cidade criativa, cidade de inovação, etc. Eu vejo essas adjetivações de cidade como utopias modernas das utopias passadas. Próximo. Se a gente pensar, estamos fazendo uma referência, quando pensa nessas cidades, né? Estamos fazendo referência ao projeto ou processo capaz de nos levar do lugar onde agora estamos para o lugar onde queremos. E por isso que eu estou chamando de uma utopia moderna. Ou seja, se é um projeto, implica que a gente faça uma projeção futura relacionando aí os nossos valores e os nossos desejos. Então, as duas perguntas que se coloca onde queremos chegar, qual cidade queremos construir. Próximo. A primeira, existiu várias utopias de cidade, a República de Platão, a Ilha de Utopia de Thomas More, a Cidade do Sol de Tomás Campanella, a Cidade de Deus de Santo Agostinho, Icária. Icária é uma cidade que foi pensada que todas as roupas seriam com os botões atrás, para que no vestir, nos desvestir das pessoas, uma sempre precisasse das outras. Ou seja, isso implica que quando você pensa e constrói, eu penso uma cidade, seja ela inteligente, seja ela saudável, seja ela cidadã, no fundo o que nós estamos projetando para o futuro é uma utopia. Uma utopia, eu vou mostrar rapidamente, porque, dando só um exemplo, a ideia de cidade saudável é um movimento que já se expandiu pelo mundo. A Organização Mundial de Saúde já está mais ou menos regulamentou o que é necessário para uma cidade se intitular cidade saudável. Em 1995, o que ela teria que ter? A maioria, ou seja, se você for pensar, ver o estudo com relação à saúde, sempre foi centrado na cura da doença ou numa visão hospitalocêntrica. Essa visão de cidade saudável rompe com tudo isso. Então a cidade tem que ter, primeiro, um ambiente físico limpo e seguro, um ecossistema estável e saudável, um suporte social, ou seja, de apoio social,
um alto grau de participação social, aí tem toda a questão do empoderamento social, a questão das comunidades, da comunidade inteligente que o Frank falou recentemente, das necessidades básicas, e aí necessidade de transporte, de lazer e várias coisas associadas, acesso aos recursos, experiências e à comunicação, ou seja, numa cidade democrática ou numa sociedade democrática, tem que se garantir, enquanto comunidade política, ela tem que ter todo o tempo ser munida e com relação à comunicação sobre si mesmo, a economia local diversificada, porque se der um problema em um setor, um outro pode segurar momentaneamente, um respeito pela herança biológica e cultural, então tem todos os valores das questões culturais, e um serviço de saúde acessíveis a todos, para se pensar agora num alto nível de saúde. Ou seja, rapidamente a gente pensar que só no recorte de uma cidade de saúde entra tudo. Entra a cultura, entra o espaço, entra a questão do ambiente. Então, é essa visão agora interdisciplinar e intersetorial que nós estamos pensando. Próximo. Milton Santos dizia: o lugar é o encontro entre possibilidades latentes e oportunidades pré-existentes ou criadas. Ou seja, vamos pensar um pouco em Niterói, passa. Vai para frente, não vou falar de democracia, porque isso está colocado. Tem uma coisa interessante da nossa história humana, que eu quero dizer. Esses objetos ali, aqueles artefatos, foram calculados, data de 2,5 milhões de anos atrás. As primeiras fogueiras delimitadas, 250 mil anos. Próximo. Teve um momento na nossa história, e eu faço referência a um grupo humano que saiu da África, eu faço referência aí às mulheres de novo como uma erva genética, que sai em torno de 100 mil anos, povoou todos os espaços. Próximo. Mas a grande explosão da inventividade humana se dá em torno de 50 mil anos. Uns falam 40, outros falam um pouquinho mais, e muitos autores relacionam isso com uma coisa fundamental, que é o aperfeiçoamento da linguagem falada. Próximo. Com a questão da linguagem, que eu vou tecer o resto da minha fala e tentar articular o que a gente está pensando um pouco para Niterói. Essa é a Torre de Babel, todo mundo conhece. Qual que é a mensagem bíblica da Torre de Babel? Ou seja, os seres humanos, com a arrogância de chegar aos céus, Javé modificou a linguagem e houve interrupção da construção da torre e as populações diversificaram. Qual que é a mensagem? É que toda construção humana, seja ela ideal, seja ela material, se dá com e na linguagem. Ou seja, a linguagem, o que é a linguagem do ponto de vista biológico? Não é simplesmente informação, é uma coordenação de ações condutuais, consensuais. Ou seja, tudo que nós fazemos na nossa vida, seja na pesquisa, seja na casa, seja estar aqui agora, tem a ver com essas coordenações de ações. Por isso é que não adianta estar numa cidade com todas as escolas desconectadas ou com todos os equipamentos mais sofisticados, se não houver a comunicação entre os sistemas. Era um pouco o que o Frank voltava a falar, que se esses sistemas não se falarem, não se sabe um dos processos de um com relação ao outro. E aí tem um desafio enorme para Niterói. Tem desafio porque a prefeitura, o secretário de administração me disse: nós não conhecemos nós mesmos, nós conhecemos os nossos funcionários todos, nós não podemos pensar em concurso se nós não sabemos quando eles vão aposentar ou quando não vão. Então, tem tudo por fazer. Aí faço um apelo aí já à questão da computação, mas não só a computação. Há de se pensar nos sistemas, algumas coisas já existem, mas inventar outros para fazer com que essas coisas se falem. Tem uma coisa importante que desdobra disso, é a questão da ética e a questão da mudança. Todo ato humano tem lugar na linguagem, e todo ato na linguagem traz ao baile o mundo que se cria com os outros no ato de convivência que dá origem humana. Portanto, não é trivial dizer qualquer coisa a qualquer pessoa e a qualquer momento, de qualquer maneira. Ou seja, nós configuramos o mundo que nós vivemos através da linguagem. Aí entra numa questão fundamental e que vocês já sabem e já vivenciam isso, que é o potencial das redes. E as redes, eu vou colocar a universidade, esse local que nós estamos agora, com um tipo especial de rede. Mas as redes sociais
que é uma forma de organização humana que está presente nos mais diferentes níveis estruturais da sociedade, valoriza nessas redes todos os elos informais e as relações horizontais em detrimento das estruturas hierarquizadas. Aí tem uma novidade, que é empoderar o fazer, que é empoderar toda a sociedade, é a sociedade de conhecimento. É um equívoco dizer que nós estamos na sociedade de conhecimento, porque não existe sociedade sem conhecimento. Entendendo o conhecimento na visão de produção, de explicação, de enredo explicativo para o ser humano. Porque nós estamos aqui agora, eu falei que nossas retrospectivas de vida nos trouxeram até aqui. O que é a universidade? Que espaço é esse? Num trabalho eu defini que a universidade é um sistema autônomo em coderiva histórica com a sociedade em congruência com o meio, com o seu contexto social, e que tem uma organização que é uma rede linguística constituída por conversações. O que é a palavra conversa do latim? É com, que é com o outro, e versare é da volta. O que nós fazemos uns com os outros é conversar, é dar voltas uns com os outros nas relações da linguagem. E esses vivendo, então, comércio, estudantes, ambos vivendo na paixão do aprender, do explicar e da poiese. Essa palavra poiese significa criação. Que das cidades, daquelas adjetivações de cidade, a que eu gosto mais para Niterói, e depois eu vou defender, é cidade criativa. Qual que é a potencialidade de rede de uma universidade? Eu peguei alguns números da UF, há um tempo atrás, quando eu estava na administração. A UF possui 3.000 professores, 30.000 alunos e 5.000 funcionários. Esses números podem variar um pouquinho agora, mas há um tempo atrás era mais ou menos isso. Com 3.000 disciplinas diferentes. Se você acrescentar a esse potencial, a essa diversidade, a pluralidade vindo das histórias de vida de seus membros, gênero, as formações acadêmicas, isso cria um sinergismo que a universidade se coloca agora não mais como uma realidade, mas sim como uma processualidade instituinte, não uma realidade instituída, e que pode criar qualquer coisa, ou seja, tudo que é estranho à universidade, qualquer coisa, pode ser colocado nas redes de conversações da universidade, e aí ela se nutre com a diferença, ela se nutre com o dissenso. Essa instituição permaneceu no tempo, ali da Universitas Magistrorum Scholarum, que é o nome que deriva da universidade, mas existiam outras universidades. Universidades eram corporações, as corporações dos mercadores. Isso desapareceu. O que permaneceu no tempo foi a universidade e a igreja. Então, a universidade, para permanecer no tempo, ela hoje não é simplesmente uma contingência histórica, mas uma construção, se faz como uma necessidade histórica da sociedade. Trabalha com a relação entre universidade e sociedade. Já ouviu falar do Triângulo de Sabata, já ouviu falar da Tripla S, mas esse aí é o quadrante de Pasteur. Eu não sei se... Joga para frente para ver se... Parece que está demorando. Se a gente... Dos paradigmas modernos de pensar um pouco a participação da universidade, tem num ponto um local que é uma grande ênfase no conhecimento, ou seja, no conhecimento puro, tem uma grande ênfase que é no conhecimento aplicado, e tem aí um quadrante lá em cima, que é o quadrante do Pasteur, onde há um equilíbrio grande entre a produção do conhecimento puro com a questão da aplicação. Agora que está chegando, então tem Thomas Edison ali, e o nosso Pasteur que deve chegar agora, está demorando como... Esse é um quadrante importante, porque o próximo quadro vai mostrar uma coisa que desafia aquilo que o Franklin falou da possibilidade de se construir em Niterói um território inteligente. Esse é um quadro que mostra a produção, o número de doutores, a produção acadêmica e com relação ao desenvolvimento de cidades. Se vocês olharem no quadrante superior, existem os centros econômicos diferenciados como potencial. Pode não ser ainda, mas tem um potencial grande. E Niterói está ali embaixo.
Olha, tem locais que são centros econômicos, mas se for ver a relação entre o número de doutores, pesquisadores com relação ao número de habitantes, dilui. Tem locais que tem um grande número de doutores, mas tem uma população muito grande. Se vocês olharem o quadrante lá, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas, Brasília, Niterói, Florianópolis, são locais possíveis de dar uma grande explosão. Se a gente conseguir fazer essa parceria que está iniciando agora, se a gente conseguir fazer um trabalho que relaciona as universidades e o potencial da universidade com relação à coisa do ambiente da cidade. E isso é relevante, isso é importante, porque a gente já começou a fazer, seja pensar a questão do parque tecnológico, nossa parceria da prefeitura com a universidade, seja pelas questões ou de possibilidades que estão dadas, né? Pensando aí um grande corredor tecnológico dado pelo MOLEST, pela construção do Comperj, um contexto de oportunidades que se aproximam. A Copa, as Olimpíadas, o Comperj, a expansão da Petrobras do Sal, agora com os royalties, eu não sei como é que vai ficar isso aí, está todo mundo e com a revitalização da indústria naval em Niterói. O reitor falou sobre a Metronit, o seu Leonel Óptico que já foi aprovado e toda uma dificuldade da Ampla, a gente está tentando agora ver se coloca isso em prática, e com isso aí vai ter a possibilidade de capilarizar pelos equipamentos da prefeitura, pelas escolas e pelos hospitais. Próximo. Então, qual é o desafio, na minha opinião, nesse momento aqui, para esse grupo? De que forma é possível integrar ensino, pesquisa e extensão em um amplo processo de mobilização interna da UF e externa no campo social, com vista a uma ação conjunta da universidade com o município, ou seja, com o seu entorno social? Como é preciso estabelecer um diálogo cognitivo entre os diferentes saberes da universidade e da sociedade, garantindo a sustentabilidade do mesmo? Eu paro aqui, por causa já do tempo. Eu ia simplesmente mostrar, dá um exemplo aqui rápido. Chuvas. Niterói tem um relevo e uma ocupação desordenada que torna esse território vulnerável. Próximo. Relevo, mais ocupação, mais chuvas, que muitas vezes a gente não controla. Riscos. Próximo. Ocorrências registradas em Niterói. Próximo. Acho que tem um outro aqui. Esse ano de 2010 para 2011 foi um ano atípico, de grande chuva, mas derrubou um governo. Ou seja, o governo já devia estar com problema, mas esse evento simplesmente foi um golpe fatal e eles não conseguiram levantar mais. Então, cabe aí várias ações para identificar áreas de risco, criar sensores que possam antever, sistemas de alerta, sistemas de mobilização, e aí, numa cidade inteligente, implica local, grupo, abertura, facilidade de mobilidade para chegar ao local, várias coisas integradas que só se pode fazer numa ampla parceria. Eu termino aqui, poderia continuar aqui dando esses exemplos, mas eu acho que será mais rico depois, talvez, num bate-papo, ou então até nos grupos de trabalho. Obrigado. Quando o professor Antônio Cláudio me convidou para fazer uma participação aqui, a ideia, foi passada inicialmente, era falar de um edital específico da FAPESP, o edital Prioridade em 2012, mas eu me dei conta que, quer dizer, não apenas dentro do contexto que já foi falado aqui, né, não apenas esse edital é um edital que se insere nesse contexto, mas antes de mostrar ali, rapidamente aquela apresentação, falar um pouquinho da FAPESP, sim, né, porque a FAPESP funciona de uma maneira, de duas maneiras, basicamente, né, quer dizer, uma é atendendo a demanda espontânea da ciência e tecnologia, né? Quer dizer, então, os pesquisadores que precisam de bolsas vão procurar a FAPESP, precisam de auxílio, vão procurar a FAPESP. Então, tem esse que a gente chama de programa básico,
que é o atendimento a essa demanda espontânea. Uma outra, essa seria assim, a primeira missão da FAPESP, mas existe uma outra missão que é identificar, né, áreas que devem ser comentadas, né? Então, tem editais específicos para engenharia, editais para o Ministério da Saúde. Então, dentro desse contexto, existem, no começo do ano, a FAPESP faz um planejamento do ano, né, que pensa quais são sobretudo, como que modificações vão ser feitas nos programas e quais são os editais a serem lançados. Existe um momento em que se pensam, né, são pensados aqueles editais que se inserem nesse contexto de um diálogo da pesquisa, da ciência e tecnologia com as necessidades das cidades, as necessidades da população e tal. E, assim, eu acho que no caso, existem vários editais que são reiterados ano a ano, né? E entre esses existe o edital Prioridade Rio, que é o que eu vou falar um pouquinho, e também o edital que eu poderia ter colocado alguma coisa sobre ele aqui, que é o edital de extensão e pesquisa, né? Que é um edital importante. Tivemos já dois editais de extensão. Teve o edital de cidadania também, um edital que talvez venha ser lançado esse ano, né? Um edital voltado para a cidadania das pessoas com deficiência, para a integração das pessoas com deficiência à cidade e tal. Quer dizer, esse ano a FAPESP, acho que a FAPESP vai lançar, vai ser uma loucura, porque não aumentou o número de assessores nem nada, mas a gente vai lançar mais de 40 editais esse ano. Então, vai ser assim, puxado para a gente que cuida dos editais e tal, né? Antes também de falar, quando o atual presidente, né, entrou na FAPESP, o número de projetos, o número de municípios do Estado do Rio de Janeiro que tinham projetos da FAPESP era muito pequeno. Como, sobretudo, com a atuação maior da diretoria de tecnologia, cujo diretor é o professor Rex Nazaré, aumentou bastante. Hoje, eu não trouxe isso aí hoje, esse dado hoje, mas praticamente todo município do Estado do Rio de Janeiro tem algum tipo de apoio da FAPESP, seja bolsa, seja auxílio. Quer dizer, a capilaridade da atuação da FAPESP aumentou muito de 2007 para cá, e sobretudo com o apoio do governador, que garantiu, né, o orçamento, 2%, a FAPESP tem direito no orçamento, não só garantiu e tem pago religiosamente, não sei como é que vai ficar agora com a questão dos royalties, mas desde 2007 acabou aquele momento da FAPESP, que a FAPESP concedia o auxílio e o professor ficava ligando, mas quando é que vai sair, demorava um mês, demorava 2 meses, demorava 6 meses, às vezes demorava mais de um ano e o dinheiro não saía. E hoje isso não acontece mais, cerca de 40 dias depois que o pesquisador abre a conta corrente, o auxílio é pago. Agora, não sei como vai ser esse contexto aí, mas certamente vai ser, alguma solução deve ser encontrada, né? Que é um edital, não só esse de 2012, né, mas todas as versões que ele teve, né, que os objetivos é fomentar temas e áreas que devem receber apoio inclusivo, tanto para fortalecer ou dar sustentação ao sistema de produção de conhecimento e tecnologia, quanto para mediar o compromisso que a pesquisa deve necessariamente manter com o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sociedade, né? Esse é um edital especificamente voltado para a pesquisa em torno de temas considerados como prioritários para o Estado do Rio de Janeiro. Busca-se apoiar a realização de projetos de pesquisa multidisciplinares e abrangentes, consolidando e integrando grupos de pesquisa voltados para o estudo e a ilustração de problemas relevantes e estratégicos. Esse é um edital que, ao ser lançado, ou melhor, antes de ser lançado, a FAPESP faz uma ampla consulta às secretarias, a todos os órgãos do governo, para que essas secretarias, esses órgãos, proponham temas que julguem ser temas prioritários e relevantes, para que os temas sejam incluídos nesse edital, né, e para que os projetos que sejam apresentados nesse edital
sejam projetos que venham atender esses temas que são considerados temas prioritários, né? Então, esses projetos devem ter abordagem, são apresentados, abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, né, o que propicia a reunião de competências em torno do tema abordado, evitando a pulverização de recursos de projetos isolados. Essa que é uma das vantagens, né, desses editais, que é, em vez de apoiar um projeto, outro projeto, reunir as competências em torno de um tema, né, tanto do ponto de vista institucional quanto interdisciplinar. Então, os grupos de pesquisa devem ser liderados por pesquisadores experientes, com trabalho prévio comprovado na área que se submete ao projeto, tanto do ponto de vista do seu coordenador quanto dos pesquisadores associados que participam da proposta. O primeiro edital, para fazer um pouco de história, né, em 2007 teve um edital que teve esse título aí, que é um apoio ao estudo de temas relevantes e estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro. Né? Houve uma demanda qualificada de 147 projetos, 87 foram apoiados, no total de 12 milhões, um pouco mais de 12 milhões de investimentos. Em 2008 teve o primeiro edital Prioridade Rio, que foi um edital especificamente voltado para a segurança pública, só projetos de segurança pública. Né? Foram apresentados 9 projetos, sendo 7 deles aprovados, e o que resultou num total de 1.800.000 investidos. Próximo. Em 2010 teve o primeiro edital, cujo título foi esse, Prioridade Rio, no valor de 10 milhões, né? Foram alocados 10 milhões, houve uma demanda de 117 projetos, uma demanda qualificada, sendo 85 aprovados, que totalizou quase os 10 milhões oferecidos lá. Próximo. Aí, então, teve o edital do ano passado, o edital Prioridade em 2012, que foram sugeridos 11 grandes temas, o que deu um total de 176 subtemas. Né? Então, cada um desses 11 temas, agricultura, pecuária, pesca e abastecimento, informação, planejamento e gestão, saúde, cultura, educação, trabalho e renda, assistência social e direitos humanos, segurança pública, ambiente, habitação e transporte, desenvolvimento sustentável, direito e reforma do Estado. Cada um desses temas, né, tinha uma variedade de subtemas que deu 176, que eu vou botar aí, porque senão fica muito comprido. Né? São 176 subtemas, todos com temas assim, todos abordando temas considerados, sugeridos, né, considerados como prioritários para o Estado do Rio de Janeiro. Esse foi um edital de 8 milhões. Uma das características do edital Prioridade Rio é que ele é um edital misto, ou seja, ele é um edital ao qual podem oferecer propostas tanto pesquisadores ligados a instituições de pesquisa, quanto que a gente chama de empreendedores, né, que são aqueles empreendedores ligados a empresas vinculadas a empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, que têm oferido uma receita anual de até 10 milhões e 500 mil, ou excepcionalmente médias empresas com renda até 60 milhões, né, bem como empresas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Né. Isso é como está disposto no texto do edital. Próximo. Os critérios de julgamento são aqueles ali, né, que são basicamente os mesmos de todos os editais, né, que é o mérito, o que é avaliado? É o mérito técnico-científico da proposta, adesão aos temas, consistência do projeto, a clareza dos objetivos e metas, a originalidade, o currículo do proponente, a experiência técnica da equipe, a infraestrutura disponível das instituições e a adequação do orçamento apresentado. Para esse edital foram alocados 8 milhões a serem pagos em 2 parcelas, sendo 60% em despesas de custeio e 40% em despesas de capital. Né? 2 faixas, uma faixa de 100 a 200 mil e uma faixa até 100 mil.
Os itens financiados nesse edital foram material permanente, equipamento e obras e despesa de custeio, peças de reposição, material de consumo, alguns com limitação, como 30% das peças, né, e 5% de custeio, a diária de passagem até 5% e despesa de importação até 18%. Próximo. A demanda, aí um quadro de como se apresentou a demanda. Talvez isso não seja muito interessante para esse evento, mas enfim, eu botei esse edital aí, né? Botei essa distribuição, né? Pelas grandes áreas. Aí são, na primeira coluna, são os projetos que se apresentaram projetos especificamente científicos. Na segunda coluna foram os projetos oriundos da área tecnológica, de empresas. Né? Então, foram 105 científicos, 38 da tecnologia. Depois teve um projeto que primeiro tinha sido para tecnologia, acabou... foi um projeto da científica que depois foi para tecnologia, uma coisa assim. Depois, no final, tem um número diferente. Próximo. Ali, como se apresentou a demanda, né? A demanda total foi de 20 milhões, né? Sendo 14 milhões, quase 15, dos projetos científicos e 5 milhões, quase 6 milhões para projetos de origem da tecnologia. Ali é um quadro que mostra a distribuição da demanda pelas instituições, né? A UF, por exemplo, apresentou 20 projetos, né? E ficou só abaixo da UFRJ, que apresentou 25 projetos. Aliás, uma coisa que está me surpreendido são os números da UF na FAPERJ, né? Ultimamente, a UF tem encostado na UFRJ em termos de demanda, tanto em termos de demanda quanto em termos de recebimento, de recursos, né? A UF, sem dúvida, é a universidade que mais cresceu nos últimos anos, né? Dentro da FAPERJ, em termos de demanda, em termos de recebimento de recursos, com certeza a UF é a universidade que mais cresceu. Sendo a FAPERJ uma instituição que tem como missão apoiar, em primeiro lugar, as instituições estaduais, né? Quer dizer, então tem editais específicos voltados para o UERJ, o ESO, e ainda assim, mesmo assim, a UF conseguiu uma posição de destaque. No próximo. Essa é a mesma slide anterior, só que em termos de recursos, a UF demandou 2.780.000. Foram, então, aprovados 85 projetos, sendo 72 de instituições de ensino e pesquisa e 13 de emprego. Ali a amostra de como... nesse slide aí, como eu não tive acesso ao resultado eu só vou mostrar agora os projetos que foram apresentados por professores e não projetos das empresas. Como foi julgado essa outra parte, foi julgado pela diretoria de tecnologia, eu não tenho os números para mostrar, então são só esses números aí. Quer dizer, ali vai mostrar o número, as instituições, né? Por exemplo, a UFRJ e a UF ficaram empatados em termos de projetos aprovados, né? É isso que eu estava falando, quer dizer, foram 17 projetos aprovados na UFRJ e 17 projetos da UF, né? Em P2, que são os que ficaram em segunda prioridade, a UFRJ teve 4 e a UF teve 3, né? E a UERJ em terceiro lugar. Em termos de recursos, a UF ultrapassou a UFRJ, que a UF recebeu 1.691.000, né? E a UFRJ 690.000. Só para agradecer, né? E dizer que, bom, eu espero as perguntas de vocês, todos no final, espero poder responder a todos e muito obrigado. Então, em nome do Instituto de Computação, gostaria só de dizer que nós, atualmente, somos um instituto formado por 63 professores, a grande maioria
são doutores, 24 professores são bolsistas de produtividade, CNPq, ou seja, mais de um terço dos professores são pesquisadores aí produtivos. Temos grandes participações em importantes comitês. É impressionante a gente ver como uma quantidade grande de comitês diferentes, da SBC, da Sociedade de Comunicação, de FAPER, de várias áreas, nós temos aí bastantes representantes. Nós estamos aí na fase de construção de um cluster, temos aí recursos para a expansão desse cluster, estamos aí com projetos para tornar um cluster assim, bem importante para o estado do Rio de Janeiro. Temos aí uma série de laboratórios temáticos que atuam em diversos segmentos e de alguma maneira representam bem aí toda a questão da indústria das cidades inteligentes. Bem, eu queria comentar um pouco, há 2 anos atrás, eu comecei a fazer parte de uma comissão do BNDES que encomendou para que nós pesquisássemos para um modelo adequado para polos digitais no Brasil. E além de encontrar modelos de polos digitais, tentar encontrar e mapear cidades onde isso poderia se enquadrar bem para o Brasil. Então, fizemos um consórcio com vários professores, de várias áreas, e fizemos aí nos últimos 2 anos, principalmente no ano passado, um mapeamento bem grande. Nós até temos um relatório gigante, relatando vários casos sobre cidades bem-sucedidas e não tão bem-sucedidas em políticas para polos digitais. E eu, particularmente, tenho atuado mais na questão de polos digitais para a indústria criativa. E junto com o professor Paulo Tigre, da FRJ, a gente fez um mapeamento bem grande sobre países e cidades no mundo onde a indústria criativa teve incentivos grandes e houve bastantes resultados interessantes. Eu não vou aqui relatar sobre uma apresentação extremamente longa, eu gostaria só de, e aí nós temos aí inúmeros casos. O que mais me impressiona ultimamente é o caso de Vancouver, que realmente resolveu priorizar o polo da indústria criativa, colocou como número 1, 2 e 3, isso há 4 anos atrás, e eles nesse momento estão colhendo frutos impressionantes. Hoje, em Vancouver, se fazem a maior parte de efeitos especiais de cinema. A grande produção de videogames do mundo todo é feita em Vancouver. Só em Vancouver, num prédio de Vancouver, que concentra várias empresas de games, existem mais produtores de games que em todo o Brasil. A indústria de animação hoje em Vancouver é central. Pixar se instalou lá. E é impressionante a gente ver como eles escolheram acertadamente, uma vez que essa indústria ela reúne conhecimentos que são aplicáveis em muitas outras áreas. E nessa pesquisa a gente andou vendo como hoje, por exemplo, embora não tenha sido o foco de prioridade de Vancouver, grande parte de simuladores para várias áreas, desde bélicas, simuladores da indústria e tal, hoje estão começados a ser produzidos em Vancouver, uma vez que eles reuniram capacidade, tecnologia e conhecimento em função de algo estratégico. Existem vários outros exemplos interessantes, e há 2 anos que a gente já vem conversando, principalmente com a Secretaria da Cultura aqui do Estado do Rio de Janeiro e em algumas instâncias também com a Prefeitura e com a Prefeitura de Niterói também, lançando a ideia de um polo digital do Estado e, evidentemente, para a nossa cidade. Nós temos, por características que já foram super bem expostas anteriormente, todos os requisitos necessários para podermos criar esse polo digital. Entretanto, existem alguns desafios importantes, desafios esses que têm sido assim, foco de bastante discussão. Em primeiro lugar, é a questão da definição. Muitas vezes, quando nós falamos de polo digital, e até mesmo, eu diria, de cidades inteligentes, eu não sei se eu estou entendendo como cidade inteligente o mesmo que outra
que outra instância também está entendendo como cidade inteligente. A mesma questão em polo digital, eu não sei se o que eu estou entendendo como polo digital, outro órgão importante, outro elemento importante nessa configuração também está entendendo a mesma coisa. Os desafios também importantíssimos, e nesses estudos que nós chegamos a fazer, vimos aí vários insucessos, é a questão da falta de foco, de querer abranger tudo, ao mesmo tempo vira nada. E nesse sentido, nós temos, como cidade e como Estado, que encontrar a nossa vocação adequada. E nesse polo digital, eu particularmente, e vários colegas aí, defendemos muito que dentro desse universo, a indústria criativa é um elemento assim, importante e que talvez seja uma vocação da nossa região. Nós temos uma coisa importante também, na semana passada, retrasada, na verdade, eu estive uma reunião lá no CEPIM. O CEPIM é a Secretaria de Políticas Estratégicas de Informática para o governo, lá em Brasília, e nós estávamos numa discussão lá, porque o plano TI Maior, né, que é um projeto bem importante, e o TI Maior está agora querendo apontar muito para a questão das indústrias criativas. E o CEPIM nos chamou e visualiza o Rio de Janeiro, é a primeira região que é pensada como indústria criativa para o país. E o TI Maior está assim, com uma série de políticas e iniciativas muito interessantes. Algumas delas já estão começando a ser vistas, né? Acho que todos viram para a Microsoft, que está vindo para o Rio de Janeiro, ele fez parte de alguma maneira das políticas do TI Maior. E é interessante ver como o TI Maior agora está olhando assim, para a questão da indústria criativa. Um desafio muito importante que eu assim, acho nessa discussão da formação de consórcio, de cidade inteligente, de polo digital, é uma necessidade de sintonia. Muitas vezes, quando nós, e necessariamente para a construção desse projeto, ele precisa se apoiar no tripé governo, indústria e academia. Se um desses elementos falta ou está capenga, acho que esse projeto não se sustenta bem. E muitas vezes o problema que nós encontramos quando vamos nos reunir, discutir sobre o assunto, é uma falta de sintonia mesmo, né, de interesses, de prioridades. Eu, como acadêmico, vou sair daqui e tenho deadline para depois de amanhã de um paper. E o cara da indústria tem um projeto para entregar, depois de amanhã também. E o cara do governo tem que resolver mais pepinos aí. Então, e acabamos, talvez, não chegamos numa sintonia adequada. E a questão da diferença de interesse, nós temos percebido muito nesse relato que a gente vem fazendo na BNDES, né? Nós apontamos como um dos principais desafios aí. Bem, eu listei aqui algumas políticas necessárias, né, que são fundamentais para a indústria nesse sentido, né, mas evidentemente a infraestrutura em TI é muito importante. Eu acho que nós já estamos assim, alinhados, estamos indo bem no sentido de termos uma primeira infraestrutura a nível de cidade, a nível de academia, mas nós precisamos priorizar a questão de serviços, que ainda temos muito por fazer. No final do ano, o governo de Buenos Aires tinha me convidado para dar uma palestra sobre esse negócio de BNDES lá, e eu vi lá com todas as escolas públicas, eles distribuíram o computador para todas as escolas. De 4 milhões de alunos de uma determinada faixa, 3 milhões têm um notebook lá. No entanto, eles estão tendo um problema sério porque não há serviços, não há conteúdo para esse ambiente. E eles estão agora com um problema que assim, houve um barateamento muito grande nos equipamentos, e hoje assim, você consegue comprar notebooks muito baratos, tablets, e se tornou crucial a questão de você realmente oferecer conteúdo. E isso é um problema, um problema bom a ser resolvido. Dentre vários aspectos, eu acho que também
A questão de trazer empresas para participar desse consórcio, dessa discussão, ela é extremamente importante e eu diria assim, talvez uma das grandes dificuldades que nós temos. Certo? As empresas têm necessidades imediatas, têm interesses imediatos, muitas vezes é muito complicado trazê-los e deixá-los em sintonia com projetos que muitas vezes são a médio e longo prazo, que é o que nós estamos querendo. Bem, então, acho que isso eu tinha outras coisas para falar, mas nós estamos aí com um tempo apertado, nós vamos ter tempo aí para debater e tal, então eu novamente aí agradeço e parabenizo a organização. Foi desviando por vários temas, mas bem interessante. Acho que uma das principais coisas que a gente está conversando agora, por último, na indústria criativa é muito importante que haja uma participação da população e todas as pessoas nessa criação. Então, a gente acha que assim, uma das ações muito importantes é ações que valorizem a participação da população, se sentir inserida nesse ambiente de indústria criativa, né? Por exemplo, concursos públicos, valorizações de produções regionais e tal, nesse âmbito. Outra questão que nós estamos falando, quer dizer, a ideia de trabalhar e fomentar a criação de clusters, né, que estejam envolvidos na indústria criativa, escolher regiões, polos importantes aí das cidades aí relacionadas e fomentar tanto pela universidade como pelas empresas, a criação dos clusters. Nós conversamos isso assim, sobre a construção da definição das nossas locações, o que é algo muito complicado, a gente não estabeleceu agora, mas é algo importante para se discutir. Foi falada a questão da economia solidária, mas a gente também não definir mais detalhes sobre isso, e também discutimos muito as importâncias que teria para Niterói, especificamente no caso para Niterói, a trazer a vinda de uma nave de conhecimento para cá, e eventualmente envolver com empresas aqui da região, envolver com as universidades da região, também tentar trazer assim, dentro das características que a cidade pode se destacar. A gente começou bem, teve um título, chamava Mobilidade Inteligente na Cidade Brasileira. Depois ali embolou um pouquinho, mas começamos bem. Na verdade, a gente pensou em dois grupos de ações que poderiam gerar, que a gente viu com potencial para desenvolvimento. Aproveitando principalmente os metais aí, o pessoal do STI, que tem trabalhado com cartão UF e com sistemas, desenvolvimento de sistemas, uma parte de aplicativos, que na verdade que desse informação para qualquer pessoa através do celular, através de ponto de ônibus inteligente, que a gente chamou, e através de SMS, para quem quisesse né, ter essa informação, se cadastrasse de alguma forma, principalmente para linhas de ônibus, né, pontos de ônibus, você sabe, olha, esse ônibus aqui passam tais ônibus, demora tanto tempo, ele está em tal lugar, deve demorar tanto tempo, ou seja, você poderia ter esse acesso através de um sistema com uma certa tranquilidade e facilidade para saber a opção de linha, qual está chegando, até chegando, se está chegando cheio ou não. A gente aproveitou que o Frank falou aquele negócio lá do táxi, de repente a gente acha uma solução mais simples, né, pensamos até em algumas formas, e que essas informações pudessem ser passadas para esse sisteminha,
né, dos ônibus, talvez até colaborativo e até de previsão mesmo, e as pessoas soubessem, olha, em 10 minutos vai estar o ônibus dessa linha tal, cheio, daqui a pouco deve estar chegando da linha tal, ou seja, e os pontos de ônibus inteligentes também, essa informação, se o cara não tivesse acesso à rede, nos pontos de ônibus, você poderia ter painéis, coisa desse tipo, com essa informação. Surgiu uma outra proposta que a gente achou super interessante, início para a UF, depois pode ser expandida para Niterói, que é parecida com a bicicleta lá do Rio, mas é uma proposta do pessoal da administração, usando o cartãozinho da UF, de ter a bicicleta, como é que chamava? A bicicleta solidária, tinha um nome. Bike UF. Sistema, era o Bike UF. Bike UF, né? Eu falei que o Sérgio, o leitor, vai gostar muito disso da PROAIS, mas ficou aqui registrado, porque eu acho que é um projeto interessante. E o outro seria no sentido de simulação, aí no sentido de planejamento, né? Tem alguns professores da computação que trabalham com isso, e aí a gente pensou numa proposta de fazer planejamento de cenários para melhorar, para você fazer previsões e melhorar tráfego, trânsito. Essa mão é melhor para cá ou para cá, reversível, ou determinado horário, isso, o sinal demora mais. Pensamos até no sinal inteligente, se for possível, né? Porque isso, em termos de simulação, é possível, né? Para você, antes de você colocar um sinal, antes de você mudar a mão de rua, antes de você fazer, analisar diferentes cenários. Na computação tem algumas pessoas que trabalham com simulação de tráfego, então é claro que a gente pensou em fazer uma proposta desse tipo para a cidade, o que é uma coisa absolutamente viável, né? Posso esquecer alguma coisa, Tiago, desse monte de letra que você botou aqui? SMS, não sei mais o que. Faixa reversível automática. A faixa reversível, por exemplo, a faixa reversível foi uma ideia super interessante, que está em uma disputa de quem teve a ideia primeiro, que a gente viu que... Eu abro mão, porque ele verbalizou, tá certo. Que está em termos de simulação, que a gente viu que é até possível mesmo, em vez de ter a faixa reversível, que o cara vai lá e bota um monte de cone, você passa a informação, né? Dependendo do fluxo, você fala, ó, essa pista daqui vai fechar em tanto tempo, e vai virar o sentido contrário. Se formos a gente estava falando, se a gente for um pouco educado, e a sinalização bastar para que a gente saiba que daqui 2 minutos a mão vai mudar daquela pista, isso poderia ser uma coisa muito interessante. Em termos, se a gente contar com isso, que a gente vai trabalhar para a educação do povo, senão o Luiz e o Tiago têm que desenvolver um sistema que isole a pista. Nós fomos assim, nosso bem objetivo, né? Então, o nosso grupo discutiu uma proposta aqui de arquitetura de gestão da informação e gestão do conhecimento da cidade inteligente. O que é isso? Se a cidade é inteligente, ela usa informação, tem que usar conhecimento. Então, essa arquitetura vem ao encontro disso, né? Eu vou ler, que fica mais rápido, né? A implementação de serviços para cidades inteligentes é baseada na análise de informações que são obtidas a partir de uma grande massa de dados, coletados de sensores distribuídos e sistemas diversos. Além disso, os cidadãos de uma região metropolitana, que são usuários desse serviço, são também geradores de dados fundamentais para a construção de informações atualizadas e abrangentes sobre a cidade, coletados através de mecanismos de crowdsourcing. Com base nessas informações, são tomadas decisões estratégicas com impacto para o desempenho da cidade e dos usuários dos serviços inteligentes. A qualidade do processo de tomada de decisões depende diretamente da forma como os dados são coletados, armazenados e manipulados, e de como as informações obtidas a partir desses dados brutos são organizadas e analisadas. Esse é o ciclo da informação. Além disso, nesse processo é fundamental garantir que haja capacidade de absorver o aprendizado que advém da própria tomada de decisão e avaliação de seus resultados. Tem a ver com o ciclo do conhecimento. Esse projeto visa estudar o problema da gestão da informação e conhecimento em cidades inteligentes, identificando melhor a estrutura de organização para as informações produzidas, investigando metodologias e ferramentas que ofereçam suporte eficiente à análise dessas informações.
O grande benefício esperado é a melhoria do processo de tomada de decisões com impactos diretos para a própria gestão da cidade e para seus cidadãos. O nosso grupo trabalhou riscos ambientais e o título da nossa proposta de projeto foi Mapeamento de riscos ambientais utilizando geoprocessamento com armazenamento de dados em nuvem. O resumo ficou assim: com o aumento dos acidentes ambientais naturais e possíveis riscos de acidentes industriais face à expansão das indústrias químicas na região, devido à instalação do polo petroquímico Perge, propõe-se o mapeamento utilizando geoprocessamento com armazenamento de dados dos riscos ambientais das indústrias na região em nuvens. Para a adesão das empresas, a gente pensou onde as empresas pudessem inserir seus dados, né? Porque toda empresa é obrigada a ter seu mapeamento de risco ambiental. Então, nós pensamos em uma proposta para que incentive a empresa a inserção dos dados nesse sistema, para que ele possa ser autoalimentado. Para a adesão das empresas ao programa, sugere-se a criação de um selo voluntário de certificação pautado nos ciclos de PDCA e produção mais limpa. As áreas envolvidas seriam a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Universidade e Defesa Civil. A gente pensa que com isso, por exemplo, a própria Defesa Civil, determinada, havendo um acidente, ou um desabamento, ou qualquer tipo de problema, um vazamento, por exemplo, ela teria condição de abrir lá o sistema, né, em nuvem e poder avaliar quais são as empresas que estão ao redor daquele acidente e minimizar os impactos. Impactos esperados: redução de acidentes ambientais, melhoria das condições de saúde e segurança da população, ganhos de imagem e reputação para as empresas envolvidas e melhoria da gestão pública dos riscos ambientais. Bom, nós trabalhamos com a área de esporte e turismo, uma área abrangente, e, por nossa sorte, uma área tão abrangente que envolve esporte, segurança pública, saúde, educação e indústria criativa. Então, é uma proposta bem maior. A nossa proposta, depois de séries de conversas, foi criar um piloto para divulgação de áreas usando webcam. Então, colocar em certas áreas com possíveis acesso de pessoas para turismo e para esporte, uma webcam, e através de uma plataforma com tecnologia divulgar essas áreas, tanto nacional como internacionalmente. Áreas envolvidas: prefeitura, universidade, segurança pública, transporte, iniciativa privada, sindicatos, infraestrutura da cidade, ciência e tecnologia. Impactos esperados: divulgação dessas áreas a nível internacional e nacional, circulação de turistas e esportistas no Rio de Janeiro e Niterói, novas rendas para empresários sociais. Eu estou coordenando o grupo de segurança pública, um grupo que contou com professores do curso de segurança pública, do curso de computação, como também estudantes de segurança pública, antropologia, ciências sociais, geografia, direito, para a área de computação. A gente trabalhou da seguinte perspectiva: em primeiro lugar, a necessidade de apontar para uma mudança de paradigma da segurança pública, porque o senso comum muitas vezes representa a segurança pública como assunto de interesse das agências de repressão, dos judiciais, e a nossa perspectiva é que isso não é assim. Na verdade, a segurança pública é algo que interessa e que deve partir da sociedade, da cidadania, para o controle do seu cotidiano, e muitas vezes o próprio Estado, a gente, de certa forma, pode atestar por uma série de situações. Então, se trata de controle de alguém sobre a cidadania, mas controle pela cidadania do cotidiano. Para isso, a gente pensou um conjunto de políticas possíveis, tanto no longo prazo, e apareceu um pouco a ideia de que, no caso de Niterói, se institucionalize o Instituto de Políticas Públicas, vai ter exemplo no Rio de Janeiro, então isso é uma indicação, uma prefeitura, toda uma discussão ao longo do período de médio e longo prazo, mas no curto prazo,
a gente pensou em políticas de realização de diagnósticos no sentido de coletar, divulgar e estabelecer parâmetros para uma reação da sociedade da cobrança de políticas voltadas para a questão da segurança pública. Ao mesmo tempo, referência ao que foi exposto pelo pai da manhã com relação ao Datamine, no Rio de Janeiro, a ideia que a gente teve foi de construção de uma espécie de um observatório que procurasse desenvolver um aplicativo onde se trabalhasse a ideia de um mapeamento participativo para a construção de dados para serem disponibilizados à sociedade. O que acontece é o seguinte: muitas vezes as instituições de segurança pública têm informações. A única que, de certa forma, é mais ou menos público é a da Polícia Civil através de segurança pública. O que não quer dizer que toda a informação do civil esteja lá colocada, não é verdade. Né? Mas alguma informação vai para o lixo. Agora, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, isso tudo constrói informação, mas não disponibiliza. Então, a ideia é construir, com base no conhecimento que nós temos aqui na área de computação, um instrumento, um aplicativo, aonde as pessoas, sobretudo em Niterói, né, informem essa base, essa interface, se construa dados e esses dados possam estar disponibilizados. Depois eu posso pedir ao Eduardo, o Cristiano, que discute melhor, já que eu sou antropólogo, não sou da área de computação. Mas a nossa especialidade a partir do INEAC possibilitaria também a capacitação de profissionais na área de segurança pública para lidar com esses instrumentais, né? Particularmente a Guarda Municipal. Então, a ideia de cursos de capacitação dessas pessoas para já atuar com essas informações está colocada. E nós temos, no âmbito de segurança pública, o interesse de formar profissionais, né, no curso de graduação para lidar com a informação de uma maneira abrangente, transparente, de forma a dotar a cidadania de elementos para a construção de percursos com uma previsibilidade. Então, a ideia é que a gente também procure estabelecer uma interface com o poder público municipal na utilização dos equipamentos, também dotar o nosso grupo de pesquisa de equipamentos para formar esse pessoal e na perspectiva de ter um efeito multiplicador, né? Não estancar, porque num lado você forma algumas profissões de Guarda Municipal, depois você desaparece e não tem continuidade. Então a ideia é de se apoiar no âmbito da universidade para que essas políticas de formação, de elaboração de informação, de publicização tenham continuidade, tendo a universidade como parceira nesse processo. Eu perguntaria aos colegas se há algum elemento que vocês poderiam... É isso mesmo? Nós estamos para elaborar o relatório final do grupo, está tudo aqui anotado, e vamos sentar daqui a pouquinho, mas nós estamos muito atentos à necessidade de ter uma política voltada para questões relacionadas aos direitos humanos, da criança e adolescente, da mulher, do trânsito, ordem pública, ou seja, vários elementos que estariam sendo, de certa forma, contemplados com a constituição ferramental de mapeamento participativo. O nosso grupo acabou discutindo projetos ligados à área de saúde. E nesse sentido foi muito interessante porque a gente era multidisciplinar, a gente tinha médico, enfermeira da área de biologia e alguns outros da área de computação. Esqueci mais algum? Bom, o grupo está aí, me ajudem. Bom, então, a princípio nós discutimos diversas estratégias e diversos pontos que a gente está anexando aqui depois do projeto e acabou dando mais 4 páginas. Mas, resumidamente, a gente conseguiu chegar num título que resumiria a ideia de todas as discussões que a gente foi vendo. A gente chegou à conclusão que, no fundo, as coisas importantes eram o acesso à informação e o gerenciamento da informação em saúde. Então, o nosso título ficou Acesso e Gerenciamento das Informações em Saúde. Bom, e resumindo as diversas ideias que a gente acabou tendo, a gente poderia dizer que, no fundo, o acesso da informação, da população à informação sobre os serviços de saúde
é uma coisa prioritária mesmo. E esse acesso é tanto na localização do serviço, por exemplo, onde eu teria um hospital, um posto de saúde, um médico que eu pudesse atender, da disponibilidade daquele atendimento, tanto a nível das consultas clínicas mesmo, no atendimento de emergência, quanto de exames e internações. E que, na verdade, essa coisa seria muito importante se fosse integrada, tanto a nível de serviço municipal, quanto estadual ou federal, já que a nossa rede aqui, acaba tendo essas diversas ordens, essas diversas estratificações de serviços. Outra coisa que a gente acabou podendo resumir como sendo muito importante é o acesso às estratégias preventivas, tanto através das redes sociais quanto a campanhas interativas, né? Essas grandes campanhas de dengue, vacinações, etc. As áreas envolvidas, a gente pode dizer que no fundo seria alguma estrutura tecnológica que divulgasse para a população em geral essa informação digital. Tanto na forma de uma estrutura móvel, né, de Wi-Fi, ou mesmo de serviços públicos, mas também uma coisa que acabou se discutindo era que seria muito importante uma coisa tipo no nível de um cartão inteligente que tivesse os dados necessários ao paciente naquele nível. Não foi isso, gente? Que isso, no final, evita uma perda de tempo muito grande, porque em diversas ocasiões os dados do paciente precisam ser retomados, redigitalizados em diversos níveis no atendimento. Bom, e outra coisa que a gente acabou também colocando como muito importante seria a multidisciplinaridade da equipe e dos projetos que seriam desenvolvidos. Bom, os impactos esperados desse serviço seria, obviamente, o melhor atendimento da população, a redução das filas, dos deslocamentos, muitas vezes desnecessários, né, e que acabam tendo perda de tempo e de resultados muito importantes para a população, a sobrecarga nos transportes e, no fundo, a falta do trabalho e os custos diretos e indiretos associados a essa deficiência do atendimento a nível de saúde. A gente acabou também tendo diversas ideias que a gente acabou não conseguindo resumir nisso e que a gente está anexando aqui o projeto e que acabou sendo 4 páginas, de que no final a gente detalha os projetos na forma que os outros grupos acabaram fazendo. Bom, tem mais algum... Agora eu pedi ajuda aos universitários e ao grupo de trabalho. Teve mais algum ponto que a gente acabou... que nós discutimos tanto, tiveram tantas ideias. Era só vincular essa informação de uma forma prática e fácil. Prática e simples e acessível. SMS, alguma coisa assim, que todo mundo poderia acessar. E a todos os níveis, tanto culturais quanto de idade da população, né? Eu acho que essa acessibilidade, essa forma amigável e simples, é muito importante numa coisa de saúde, né? Porque vai ter todos os estratos sociais sendo envolvidos. E muitas vezes se usa de uma forma de emergência. Quando a pessoa está usando no nível emergencial, às vezes a simplicidade é muito importante, né? Porque a pressa, a emergência fazem com que isso tem que ser feito de uma forma mais amigável e simplificada. Bom, eu acho que é isso. Obrigada. Bom, o nosso grupo, ele foi bem grande, né? E com esse desafio enorme, né? De que em um tempo muito pequeno a gente decidir projetos, né? A questão primeira que a gente discutiu foi, bom, nós temos que saber o que é uma cidade inteligente, né? Então, porque muita gente entende, existem vários conceitos, né, do que seria cidade inteligente. Eu mesmo já ouvi falar de um que diz que cidade inteligente é ter internet para todo mundo grátis, né? Então, não é isso, né? Então, a gente decidiu que, primeiro, vamos saber o que é, né? E também se questionou como é que nós vamos decidir o que é o conceito, né, de cidade inteligente, se existem vários conceitos, né? Então, chegamos à conclusão que primeiro, a gente ia ter uma ideia do que seria uma cidade inteligente para a gente começar a discutir. Então, dissemos o seguinte, que é aquela capaz de oferecer os serviços necessários à boa qualidade de vida dos moradores de forma integrada, democrática, criativa, barata e sustentável, né?
Então, isso aí é um conceito que a gente começou a nossa discussão. Uma outra coisa também, que são vários desafios, né, na educação. A gente sabe que a educação é uma das áreas que é menos, quer dizer, não recebe recurso, né? Isso não é só na área da universidade, mas em todas as áreas, né? Você vê no federal, no municipal, você não tem a educação recebendo aquilo que merece, né? E todos os países que são desenvolvidos, o investimento que se faz é em educação, né? Acho que todo mundo sabe disso. Então, o desafio que a gente coloca é a formação de professores com competências necessárias à prática de ensino, voltada ao desenvolvimento de cidadãos criativos, autônomos, intelectualmente, com habilidades no uso das TICs. Né? A gente sabe que nossas salas de aula, tanto na universidade quanto no ensino básico, ensino fundamental, um professor não usa TICs porque também não tem TICs dentro de sala de aula, né? E se tem, ela está trancada dentro de um laboratório que não é utilizado, que não pode ser utilizado, só pode ser utilizado por um técnico. E a gente tem em sala de aula hoje em dia os nossos alunos que não deixam o celular desligado, né? Então, eles estão conectados e a gente está desconectado dessa realidade, né? Quando a gente não tem essa infraestrutura, na cultura mesmo nossa, né? Porque o professor, ele sabe tudo de conteúdo, mas ele não sabe de tecnologia, usar a tecnologia dentro de sala de aula, né? E não é só você fazer um conteúdo e colocar no PowerPoint. O PowerPoint já deixou de ser uma tecnologia. Ele hoje em dia é GIS, né? O PowerPoint é GIS, né? Então, a gente tem que usar, são ambientes integrados, são ambientes conectados, a gente não pode ser o dono do conhecimento, nós não somos mais os donos do conhecimento. O aluno, às vezes, chega em sala de aula com um conhecimento muito maior do que o nosso, em determinados assuntos, né? Então, a gente tem que ter a capacidade de perceber isso. Então, continuando no desafio, promover um processo de transformação social e cultural e comportamental para usufruir e interagir com os possíveis serviços a serem ofertados pela cidade inteligente. Então, a cidade inteligente, a infraestrutura vai ser toda colocada, já existe, né? A gente já tem tecnologia suficiente para se colocar toda a infraestrutura de uma cidade inteligente, mas a gente não tem pessoal formado para utilizar essa tecnologia. Então, o que a gente tem que fazer? Transformação cultural, transformação social para que isso aconteça, né? E aí a universidade, ela tem muito a oferecer, né? Pelo menos a parte de conteúdos, de metodologias, na faculdade de educação mesmo. A gente não consegue, raramente a gente consegue trabalhar junto, educação e tecnologia, né? Então são raras as coisas que existem, são pontuais, né? E havia algumas propostas que a gente poderia colocar como sendo algumas, né? A universidade ser um espaço de aglutinação, interação entre comunidade e a academia, né? Comunidade externa, e ser também um organizador do conhecimento pertinente, porque o aluno ou qualquer indivíduo usar uma tecnologia, usar a internet, ele tem um mundo de informações, mas essas informações, como a gente estava discutindo, elas podem ser falsas, né? Quer dizer, você pode estar trabalhando com uma fonte bibliográfica, com alguma coisa que venha, mas ela pode ser falsa. Então, a universidade e a educação, ela tem esse desafio, né, de organizar o conhecimento pertinente às áreas de conhecimento. Então, acho que é isso que a gente perguntou.